Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o lançamento vertical. O lançamento vertical ele é um movimento unidimensional, ou seja, só em uma dimensão, no qual se desconsidera o atrito com o ar. Ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical para cima e para cima. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, eu vou pegar aqui um objeto e eu vou lançar ele para cima. Só que no caso aqui do lançamento vertical, a gente vai desconsiderar o atrito com o ar, ou seja, o que o ar provoca naquele objeto. Por exemplo, diminuir a sua velocidade. Aqui a gente não vai considerar o atrito com o ar. Aqui a gente vai considerar o lançamento vertical no vácuo. E o que ele quer dizer aqui é, por exemplo, se eu pegar um objeto e lançar ele para cima, eu vou estar tratando de lançamento vertical. E após certa altura, por exemplo, você pega uma bolinha e joga ela para cima. Ela vai até uma certa altura e até certa altura ela começa a descer, tá? Então, após essa altura, o movimento ele passa a ser descrito como uma queda livre. Quando a bolinha está subindo, chamamos esse movimento de lançamento vertical. A partir do momento que ela para de subir e começa a descer, a gente vai tratar esse movimento como queda livre. E as leis que vão explicar esse movimento, elas foram descobertas e enunciadas pelo físico italiano Galileu Galilei, que percebeu que corpos de massas diferentes devem cair com o mesmo tempo e com aceleração constante em direção ao Sol. Pessoal, aqui no lançamento vertical, nós ainda vamos estar tratando de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Por isso que ele fala aceleração constante, tá? Que é diferente de zero. Assim como aquela aula que eu dei para vocês. A aceleração vai ser constante, porém diferente de zero. O que ele quer dizer aqui? Que um corpo com massas diferentes, eles devem cair ao mesmo tempo com aceleração constante. Ou seja, eu vou dar já um exemplo para vocês que vocês possam entender melhor, tá? E essa situação só não será possível caso a força de resistência do ar atue sobre esses corpos, dissipando sua velocidade, que é o que eu vou falar para vocês agora. Aí eu faço a seguinte pergunta: se largarmos uma pena e uma maçã de uma mesma altura, quem que vai chegar primeiro no chão? Aí vocês devem pensar: ah, professora, a maçã ela vai chegar primeiro no chão. Mas por quê? Porque ela é mais pesada. Só que vocês devem levar em consideração que aqui no lançamento vertical, ele não leva em consideração o atrito do ar, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo aqui no ar, por exemplo, você ir na sua casa, pegar uma pena e uma maçã e jogar as duas ao mesmo tempo no chão, você vai perceber que a maçã, ela vai cair primeiro do que a pena. Só que, se você fizer esse mesmo experimento em um ambiente livre de ar, por exemplo, no vácuo, o vácuo ele é livre de ar. Você fizer esse mesmo experimento no vácuo, os dois, a pena e a maçã, elas vão cair ao mesmo tempo, tá? Independente da massa do corpo delas ser diferente, tá? Elas vão cair ao mesmo tempo e com aceleração constante. Agora eu vou explicar para vocês que nós vamos ter dois tipos de lançamento, que é o lançamento vertical para baixo e o lançamento vertical para cima. Sendo que o lançamento vertical para baixo quer dizer que tanto a gravidade como o deslocamento, eles apontam para baixo, como o próprio nome já está dizendo, vertical para baixo. Logo, o movimento é acelerado positivamente. Por que positivamente? Toda vez que eu falar movimento acelerado positivamente, quer dizer que ele está indo junto com a gravidade, porque a gravidade, ela nos puxa para o solo, certo? Então, por isso que é movimento acelerado positivamente, porque está indo para baixo, está indo junto com a gravidade. E ele recebe também o nome de queda livre, como eu falei lá no início da aula para vocês. Além disso, essa aceleração ela vai ser constante e diferente de zero, tá? Ela é constante, porém não nula. E o movimento ele vai se caracterizar como um movimento uniformemente variado. E para calcularmos o lançamento vertical para baixo, nós vamos ter três equações, tá? Que são as equações de lançamento vertical para baixo, a chamada queda livre, onde nós vamos ter três equações. A primeira é a posição em relação ao tempo, tá? Por exemplo, se eu pedir para vocês calcularem a altura e a gravidade,
o tempo, vocês podem estar utilizando essa equação. Essa equação, ela é descrita dessa forma. H, que é o H aqui no caso, ele vai representar a altura. H vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então, H representa a altura, G a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Outra coisa que eu quero que vocês saibam. A gravidade que nós vamos considerar sempre nas nossas atividades vai ser a gravidade da Terra, tá? Então, aproximadamente, ela dá mais ou menos 10 metros por segundo. Então, arredondando, a gente vai considerar, tá? Nossa gravidade aqui, 10 metros por segundo. Outra coisa, desculpa ter colocado esse menos aqui. É porque eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando o lançamento vertical for para baixo, a gravidade ela vai estar positiva, tá? Aqui é como se tivesse um sinalzinho de mais. E toda vez que o lançamento vertical for para cima, ele vai estar negativo. Por que ele vai estar negativo? Porque ele vai estar indo contra a gravidade, tá? Vou explicar para vocês mais direitinho mais à frente. Aí a gente tem aqui a nossa segunda equação, que é a velocidade em relação ao tempo, que é igual a velocidade, né, o Vzinho, que é igual a gravidade vezes o tempo. E a terceira equação, que é a velocidade em relação à posição. Por exemplo, se eu quiser saber aqui a altura máxima, daria para a gente calcular aqui com essa fórmula, que é igual a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes o ΔH. Quem que é o ΔH? Vai ser a nossa variação de altura, tá? Variação, lembre-se, toda vez que eu falar de variação, vai ser algo final menos algo inicial. No caso aqui, eu vou estar falando de altura, né? ΔH, variação da altura. Então, altura final menos altura inicial. Mas pode ter exemplos que a questão ela já pode estar dando diretamente esse valor, como é o caso que eu vou mostrar uma aqui para vocês. E teremos também o lançamento, como eu falei, lançamento vertical para cima, que é quando um corpo é lançado verticalmente para cima, como o próprio nome já diz. O movimento ele será acelerado negativamente. Por que acelerado negativamente? Lembre-se que esse movimento, ele está indo contra a gravidade. Por que contra a gravidade? Porque a gravidade, ela puxa os corpos para o solo. E aqui, esse rapazinho aqui, lançando essa bola para cima, está indo contra a gravidade. Por isso, o movimento acelerado negativamente, porque está indo contra a gravidade. Porém, ele ainda é constante, tá? Assim como o lançamento vertical para baixo, ele vai ser constante, o lançamento vertical para cima também. E ele descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. As equações do lançamento vertical para cima, eles vão ser igual ao lançamento vertical para baixo. A única diferença vai ser que a gravidade ela vai estar sempre negativa, ó. Observe, a gravidade ela vai estar sempre negativa. Por quê? Observem aqui que eu falei, ó. O movimento ele é acelerado negativamente porque ele está indo contra a gravidade. Por isso que a gente vai ter aqui esse sinalzinho de menos, porque está indo contra a gravidade. Agora vamos para os nossos exemplos. Um objeto ele é solto do alto de um prédio com uma velocidade de 40 metros por segundo. Após quanto tempo esse objeto chegará ao solo? E qual a altura desse prédio? Bom, observem aqui que esse exemplo ele nos dá duas informações. Ele nos diz que esse objeto está a uma velocidade de 40 metros por segundo e ele nos diz que ele nos dá o dado da gravidade, como eu falei para vocês. A gravidade ela é dada em 10 metros por segundo ao quadrado. Eu falei lá no iniciozinho. E como ele está solto aqui do alto de um prédio, é um movimento vertical para baixo. Então, a gravidade aqui ela vai estar positiva, tá? Então, a gente tem apenas essas duas informações. A velocidade e a gente tem o valor da gravidade, né, que é universal. Para isso, vamos utilizar essa fórmula. Quem que a questão está pedindo? Ela quer saber em quanto tempo esse objeto ele vai chegar no solo. E qual que é a altura desse prédio. Para isso, a gente vai calcular primeiro em quanto tempo esse objeto vai chegar ao solo. Para isso, a gente vai utilizar essa equação. Por quê? Por que eu vou utilizar essa equação?
Observem que a equação é a velocidade igual a gravidade vezes o tempo. A velocidade a gente já tem, que é 40 metros por segundo, e a gravidade também, que é 10 metros por segundo quadrado. Então, agora é só substituir aqui na fórmula. 40 vai ser igual a 10 vezes t. Então, 40 multiplicando 10 vezes t vai ter igual 40 igual a 10t. Aí aqui a gente traz, quem tem letra para antes da igualdade, e o 40 para depois da igualdade, que vai ficar 10t é igual a 40. Agora a gente coloca aqui o 10 dividindo, vai ficar 40 dividido por 10. 40 dividido por 10 vai dar igual a 4. 4 segundos, tá, pessoal? Que é do sistema internacional. Então, a unidade de medida utilizada para tempo, aqui no caso do lançamento vertical, vai ser segundos, tá? Então, já encontramos o nosso tempo, tá? Aqui, que a gente estava querendo encontrar o tempo, já encontramos, tá? Aqui, 4 segundos. Agora, a questão nos pede também a altura desse prédio. Para calcularmos a altura desse prédio, a gente vai utilizar aquela equaçãozinha lá, ó. H vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, a questão já nos dá o valor da gravidade, a gente já encontrou o tempo. Só falta agora a altura, né? Então, a altura vai ser igual a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, vezes o tempo, que é 4 segundos, ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 16. Por que 16? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. 4 vezes 4 é igual a 16. 10 vezes 16 dividido por 2. Vai ficar 10 vezes 16 dá 160. 160 dividido por 2 dá igual a 80, tá? 80 metros. A altura aqui pra gente vai ser dada em metros, tá? Agora vamos para o próximo exemplo. Um corpo é lançado de uma altura de 45 metros acima do solo, tá? Aqui eu também vou estar falando do lançamento vertical para baixo, desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade da Terra. Toda vez que eu falar desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade da Terra, quer dizer que a nossa gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo quadrado. E no caso aqui ela vai estar positiva, por quê? Porque é o lançamento vertical para baixo. Agora, se fosse para cima, seria menos 10. Mas como é para baixo, a gente deixa o 10 positivo. E agora a gente quer determinar o tempo que esse corpo vai demorar para atingir o solo e qual a velocidade desse corpo ao atingir o solo. Então, vamos lá. Observem que ele está nos dando a altura, que é 45 metros, que é a altura de onde esse corpo foi lançado, e ele também nos dá a gravidade, né, que vocês já sabem que é universal, que é 10 metros por segundo quadrado. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula. Por que a gente vai utilizar essa fórmula? Porque a gente tem a altura, que é o H, 45 metros, e a gente tem a gravidade. E o tempo, que a gente quer encontrar? Agora é só substituir na fórmula. A altura, quem que é a nossa altura? 45 metros. 45 vai ser igual a 10 vezes t ao quadrado. Por que 10? Porque é a nossa gravidade. Não esqueça, o nosso valor universal. 10 metros por segundo quadrado vezes t ao quadrado. O t, que é o tempo, que a gente quer encontrar. Dividido por 2. E vai ficar assim, 45 vai ser igual a 5t ao quadrado. Por que 5t ao quadrado? Porque 10 vezes t ao quadrado dá 10t ao quadrado. 10t ao quadrado dividido por 2 é igual a 5t ao quadrado. Agora, o t vem para cá, para o outro lado aqui, antes da igualdade, né? E a gente traz 25 para cá. Agora, o 5 ele vem dividindo. A gente divide. 45 dividido para 5. 45 dividido para 5 vai ser igual a 9. Mas observem que o t ele ainda está ao quadrado. E isso significa dizer que aqui o 9 vai estar na raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, o nosso tempo vai ser 3 segundos, tá? Mas a questão, ela não pede só o tempo que esse corpo atingiu o solo, ela pede também a velocidade. Qual que é a fórmula para a gente calcular a velocidade? Velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo. A velocidade é que a gente quer encontrar.
A gravidade é 10 e o tempo a gente achou aqui, foi 3 segundos. Agora é só jogar na fórmula e substituir. A velocidade vai ser igual a 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que é 3 segundos, tá? Olhem aqui. 10 vezes 3, que vai ser igual a 30 metros por segundo. Então, esse corpo alcançou o chão em 3 segundos e a sua velocidade era de 30 metros por segundo. Agora vamos para o próximo exemplo. Um tijolo, ele é lançado para cima. Observe que aqui já é um lançamento vertical para cima, tá? Um lançamento vertical com velocidade de 10 metros por segundo. Ele já está nos dando a velocidade. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar, determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir. Observem aqui que nesse exemplo, ele só está nos dando a velocidade, que é de 10 metros por segundo, e ele está desconsiderando os efeitos da resistência do ar. Toda vez que a questão falar assim, desconsiderando os efeitos da resistência do ar, ele quer dizer que esse exemplo aqui, ele aconteceu no vácuo, tá, pessoal? Isso quer dizer que a gente vai considerar aqui a gravidade igual a 10. Então, a questão está nos dando duas informações. Ela está nos dando a velocidade de 10 metros por segundo e está nos dando a gravidade, que é 10. Só que no caso aqui vai ser menos 10. Observe que esse tijolo foi lançado para cima, ou seja, contra a gravidade, acelerado negativamente. Lembrem que eu falei lá no começo. Então, vai ser a menos 10 metros por segundo quadrado. Para calcularmos aqui nessa questão, a gente vai utilizar essa fórmula. Por que nessa fórmula? Porque ele nos deu apenas a velocidade e o valor da gravidade, que vai ser igual a velocidade ao quadrado, que vai ser igual 2 vezes a gravidade vezes o ΔH. Quem que é o ΔH? É quem a gente quer descobrir. Ó, determine a altura máxima. Então, é quem a gente quer encontrar. É quanto que esse corpo subiu. Agora é só substituir a nossa velocidade, que é de 10 metros por segundo, ao quadrado, tá? Não esqueçam. Que é igual a 2 vezes a nossa gravidade, menos 10. Por que a menos 10? Porque esse movimento, ele foi lançado para cima, tá? Então, o movimento acelerado negativamente. Vezes o ΔH, que é a altura que a gente quer encontrar. Logo, 10 ao quadrado é igual a 100, que é igual a menos 20 ΔH. Por que menos 20 ΔH? 2 vezes menos 10 dá menos 20, vezes ΔH, que dá igual a menos 20 ΔH. Agora a gente traz ele aqui para o outro lado. Ele vem positivo, né? Porque a gente mudou ele de lugar. E vai ficar 20 ΔH, que é igual a menos 100. E a gente multiplica todo mundo a menos 1. Observem que o menos 20 vai ficar negativo, porém, quando ele vem para cá dividindo, ele fica de novo positivo. Então, a gente divide 100 por 20. 100 dividido para 20, que vai ser igual a 5, tá? 5 metros. Então, a altura que esse tijolo ele subiu foi uma altura de 5 metros, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem. Até a próxima.